Iniciamos, portanto, meus irmãos, hoje, dia 20 de agosto, o nosso estudo na carta aos Efésios, né? Hoje nós teremos aí alguns minutinhos para fazer a introdução, o panorama geral da carta, como temos feito regularmente. Depois passaremos à exposição do capítulo 1 e do capítulo 2. Sempre faremos uma recapitulação dos capítulos, né? E 2 capítulos por estudo em cada uma das nossas reuniões online aqui. Bom, vamos iniciar com a oração. Kleber, por gentileza, nos conduza em uma oração. Então vamos lá, paz com todos, e inclina as vossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, em nome e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus, teu Filho, nosso Redentor, nosso Remidor, mais uma vez esse grupo de estudo está se reunido, e nós estamos com a cabeça inclinada, o coração humilhado em tua presença, te agradecendo pelo todo o bem, toda a tua misericórdia, tua bondade, tua benevolência, a tua soberania sobre as nossas vidas, a tua providência secreta que os nossos olhos não viram, mas a tua mão poderosíssima esteve conosco no decorrer desse dia. Tu criou e preparou esse dia maravilhoso, essa noite agora, de estudos bíblicos. Então nós invocamos tua presença, tua misericórdia, tua bondade sobre nós, todos aqueles que vão ministrar e todos aqueles que vão aprender. Senhor, fala aos nossos corações, pela tua palavra inspirada, inerrante, poderosíssima, Senhor, que é a tua palavra, a palavra de Deus. Pai amado, nos abençoe em tudo, nesse aprendizado, nesse ensino, e seja conosco mais um dia. O que nós todos te pedimos em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém. 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 Louvado seja Deus. Passemos agora, meus irmãos, a uma breve introdução à carta aos Efésios que nós daremos início a partir deste momento. Bom, primeiro é importante salientarmos que essa carta de Paulo aos Efésios, ela é um escrito doutrinário extraordinário, que vai revelar o apóstolo Paulo, ele vai mostrar o seu forte interesse pedagógico e pastoral, né? Pedagógico e pastoral. E também a carta de Paulo, ela vai trazer uma reflexão sobre a igreja, do ponto de vista de que ela é o corpo de Cristo, né? E um sólido ensinamento sobre a salvação que Deus oferece aos pecadores, sobretudo lá no capítulo 2, que nós veremos isso também. Mas o que o que é Éfeso? Quem são os Efésios? Né? Desde o ano 133 a.C., com a população próxima a 500.000 de pessoas, Éfeso era a capital da província romana da Ásia e residência oficial do governador. Estava situada em um lugar privilegiado da costa do Mar Mediterrâneo, com um ponto de muito tráfego e uma importante via de comunicação com o interior da Ásia Menor. Bom, essa região contribuía para o aumento e prestígio da cidade, tendo em vista que na cidade, nessa região de Éfeso, havia um culto à deusa Diana, em cuja honra se havia erigido um templo em Éfeso, a qual devotos de toda a Ásia, como nós veremos, como está registrado lá em Atos 19, todos os devotos da Ásia e do mundo se encaminhavam até Éfeso para fazer as peregrinações. Então percebam que a cidade, aquela região, ela tem um componente místico muito forte, né? O livro de Atos faz referência a 2 visitas de Paulo a Éfeso. A primeira, que parece ter sido bem curta, está lá em Atos 18, e a segunda, que parece ter sido bem mais extensa, bem mais prolongada,
por 3 anos, Atos 19. Nesse período, cuja duração indica a importância da obra missionária que Paulo realizou na região da Ásia Menor, sobretudo em Éfeso. Agora, o propósito dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo é interessante porque as frequentes alusões que ele faz em outras epístolas a Éfeso e as pessoas relacionadas com essa cidade revelam um relacionamento bem estreito de trabalho e afeto que o uniam àquela comunidade cristã estabelecida. Está lá, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 32, 16, verso 8, e em 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Bom, contudo, na presente epístola, nesta carta de Éfeso, nota-se uma ausência quase que total, tanto de nomes próprios, como das saudações pessoais que são habitualmente feitas em todas as cartas do apóstolo Paulo. A única exceção vai estar de citação de alguém, o apóstolo Paulo ele vai fazer no capítulo 6, quando ele cita o nome de Tíquico. Isso leva a pensar que se trata mais de uma espécie de uma carta circular. Como na nossa tradição, não existem essas cartas circulares que a CCB envia, parece que essa carta de Paulo aos Efésios também era uma carta circular, dirigida a diversas congregações cristãs na região de Éfeso. O pensamento em torno do qual se estrutura a epístola aos Efésios é a unidade da igreja e de toda a criação sobre o governo de Cristo ressuscitado. Pois aí nós citamos o texto do primeiro capítulo, verso 10, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse é o propósito de Deus, mantido no oculto da sua sabedoria. Veremos no capítulo 3 isso. O qual agora há de ser revelado universalmente por meio da igreja. Quanto à estrutura e o conteúdo da carta aos Efésios, o texto da carta é formado por 2 seções principais. A primeira, que vai ali do capítulo 1 ao capítulo 3, tem um caráter doutrinário, onde o apóstolo Paulo apresenta, onde é apresentado, após algumas palavras iniciais, 2 versículos apenas, que é a saudação, né? E a segunda parte, que vai ali do capítulo 4 até o capítulo 6, contém uma série de exortações em que o apóstolo Paulo ele indica, ele mostra como se deve viver os cristãos de acordo com a vocação e a fé cristã. E por último, um breve resumo ou epílogo, né, onde ele põe um fim à citada carta lá no capítulo 6, os 2 últimos versos, 21, do verso 21 até o verso 24. Então, a primeira seção que se ocupa com a doutrina, que é essa seção doutrinária da carta, ela começa com um louvor a Deus, que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E nos predestinou, citando já o verso 5, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Essa eleição e destino pertencem ao mistério da vontade divina, agora manifestado, de que tanto judeus quanto gentios são chamados a participar dos benefícios da redenção alcançados por Cristo. E em uma oração de gratidão e súplica pela fé e pelo amor dos Efésios, Paulo ele evoca a grandeza do poder de Deus e o senhorio único e definitivo de Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Capítulo 1, versos 22
e 23. Então, percebam que já a carta ela começa com uma doutrina, digamos que até pesada, né? A eleição, a predestinação. Isso o irmão Kleber ele irá aprofundar no decorrer do capítulo. Agora, o capítulo 2, ele vai recordar aos leitores originais, que eram os crentes de Éfeso, que ainda que antes estivessem mortos nos seus delitos e pecados, agora eles são salvos pela graça, ou seja, pela misericórdia, e fazem parte de um povo único, não havendo mais distinção entre gentios e judeus, no qual não há diferença de classe e nem mais inimizade entre raças e povos, pois todos nele pertencem à família de Deus. Então, o mistério da salvação dos não-judeus foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Cristo. E também o foi a Paulo, ministro como eles, escolhido por Deus para anunciar o evangelho aos gentios. Na segunda sessão, o apóstolo ele trata, portanto, da exortação, de preservar a unidade do espírito, no vínculo da paz, o que em nada se opõe à diversidade dos dons espirituais que devem estar presentes na igreja. Né? Isso, por exemplo, nós vemos lá na carta de Paulo também aos Coríntios, primeira carta, no verso 12. A vocação cristã há de manifestar-se na renovação profunda da pessoa, com o abandono dos antigos hábitos perniciosos e fazendo conciliar pensamentos, palavras e atitudes com a realidade da nova vida em Cristo, como nós veremos no capítulo 4. Os princípios do Espírito, ou seja, a bondade, a justiça, a verdade, eles devem governar o coração dos crentes e dirigir todos os seus relacionamentos humanos. Esposo e esposa, dos pais para com os filhos, inclusive, como era o contexto da época, com os senhores e seus escravos. Né? Particularmente importante é a passagem do capítulo 5, verso 21 a 33, onde o autor estabelece um paralelismo entre a unidade essencial de Cristo e a sua igreja e a figura do matrimônio. Né? E a sessão conclui com uma exortação a lutar contra o mal. A indumentária e as armas do soldado inspiraram o apóstolo Paulo, né, aquela figura militar que nós vamos encontrar lá no capítulo 6. Então, aqueles elementos da figura militar são inspiração para Paulo falar a respeito dessa exortação de lutar contra o mal. A data e o lugar de escrita da carta, como da carta de Éfeso, como ocorre com outros textos epistolares ou outras cartas do Novo Testamento, também não há tanta unanimidade nesse critério sobre a data, né, e o lugar da redação dessa carta, incluída no grupo das chamadas cartas da prisão, né, por causa do testemunho do autor sobre a sua situação, lá no capítulo 3 e 4. Né? Tendo presente essa clara referência ao seu cativeiro, aquele período em que Paulo ele estava preso, se tem pensado que esta carta foi escrita ainda em Roma, entre os anos 60 e 61 depois de Cristo. Por outro lado, Efésios oferece algumas peculiaridades literárias, de vocabulário e de perspectiva teológica que a diferenciam dos demais escritos paulinos, com exceção da epístola aos Colossenses, com a qual tem muitas afinidades em temas, conceitos e expressões. Um esboço da carta aos Efésios, nós vamos ver o seguinte. Primeiro, capítulo 1, de 1 a 2, é o prólogo, né, a saudação de Paulo. Já no capítulo 1, nós vamos ver ali a igreja é a criação de Deus em Cristo, né? O plano de Deus preparado desde a eternidade, a salvação por graça em Cristo para toda a humanidade. E Paulo constituído apóstolo para os gentios. Capítulo 3, verso 1 a 21. O segundo capítulo, por exemplo, ou melhor dizendo, o segundo ponto a qual nós destacamos aqui,
A igreja foi criada para produzir boas obras, capítulo 4 ao capítulo 6, destacando a unidade mediante a diversidade de dons, a nova vida em Cristo, a relação entre Cristo e a família cristã, e as armas espirituais do cristão. E lá nos 3 a 4 últimos versículos, no capítulo 6, nós vemos aquele resumo que Paulo faz de toda a carta. Portanto, esse foi um breve panorama da carta aos Efésios, a qual nós passamos agora a falar do capítulo 1, com o irmão Kleber, que fará a exposição do capítulo 1. Vamos lá, mais uma vez, paz a Deus com todos. Amém. E foi-me incumbido aí o capítulo 1. Eu particularmente gosto bastante desse capítulo 1 aí do Efésios, que ao longo aí das minhas leituras bíblicas foi um dos textos que mais me marcou na teologia paulina. Eu quero já começar levantando uma bola assim, interessante para vocês que está iniciando no campo aí da teologia bíblica e da teologia no geral, que muitas das vezes você vai encontrar em comentários bíblicos, comentários exegéticos ou na internet. Então já vou te avisar para você não se escandalizar e se assustar. Então existe a possibilidade de você encontrar alguns comentários bíblicos ou bíblias de estudo com o comentarista ser um pouco mais de teologia liberal, que usa o método histórico crítico. Eles podem fazer uma alusão de que o autor bíblico não é Paulo. Então tem muitos eruditos hoje. Essa crítica começou no século 18 para 19 e teve ênfase agora no século 20, um pouco do século 21, de que Paulo não é o autor bíblico. Isso é um ponto. Aí os pais da igreja e os medievais aceitaram plenamente que Paulo foi o autor da carta. Isso é um ponto também. Então eu estou colocando para você 2 pesos, para você pensar, ver, você vai encontrar isso nos livros, nos comentários bíblicos, nos comentários dos grandes exegetas. Por que eu estou te dizendo isso? Para você não se escandalizar. Se algum dia alguém disser isso para você com ar de erudição, a resposta que você vai dar, independente se foi Paulo ou se foi um discípulo de Paulo, você pode ter certeza de uma coisa. O texto é inspirado, isso não tira a ideia de que o texto é inspirado, que o texto é a palavra de Deus e que tem um conteúdo teológico dentro daquele texto, independente de quem foi o autor. O importante é que ainda é a palavra de Deus e o texto é inspirado. A gente tem muita preocupação isso ao longo do tempo, quem foi o autor, não importa. Mas, assim, da teologia conservadora, vai entender que foi o apóstolo Paulo, como até o Elias mensurou de forma aí brilhante. Tá bom? Então, vamos lá para o capítulo 1. O capítulo 1 começa com a saudação, né? Apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Ele já começa já no primeiro capítulo se identificando. Como ele é apóstolo, ele fala que ele é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Foi a vontade de Deus que fez Paulo ser apóstolo. Isso é importante. Aí ele diz, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele já direciona para quem ele está escrevendo essa carta. E aí ele começa, o primeiro capítulo, os primeiros versículos, é sempre identificado, você vai ver a maioria dos comentários bíblicos, como um hino de louvor. Ele começa louvando, ele começa bendizendo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, nessa obra salvífica, na obra de salvação. Então ele vai dizendo, ele começa, bendito o Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então ele começa bendizendo a Deus, e esse Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou Pai de Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais, e aí ele diz, nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
essa ideia escatológica, sabe essa escatologia, muitas vezes nós vamos lá no céu, por enquanto aqui nós não desfrutamos de nada. A mentalidade da igreja primitiva é totalmente diferente. Para a igreja primitiva, para o cristão primitivo, nós já estamos na realidade de Deus. Nós já estamos, principalmente para Paulo, a igreja primitiva, nós já vivemos a realidade de Deus. Já desfrutamos dos poderes do mundo vindouro, como é o vocabulário usado pelo autor aos Hebreus. Já desfrutamos dos poderes do mundo vindouro. Já usufruímos um pouco do céu aqui. Então, essa ideia de que nós vamos desfrutar do céu lá, que nós vamos só sofrer e não temos nada. Não, nós somos abarcados, eivados com esse poder celestial. Já usufruímos do céu, já usufruímos do sobrenatural, já usufruímos da graça de Deus em sua plenitude maior. Isso é muito importante para nós salientarmos. Então ele fala: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Qual região? O céu. Em Cristo. Em Cristo. E ele toda hora vai dar essa ênfase. É sempre em Cristo. Esse em Cristo, você vai pegar um dicionário aí das cartas paulinas, que eu comprei esse dia e já andei mergulhando nele. Quando você pega o dicionário das cartas paulinas da editora Vida Nova, tá esgotado, mas eu comprei, foi essa semana aí. O exegeta, ele vai dar a entender uma coisa muito importante, você vai encontrar em outros comentários, de que essa frase, essa terminologia em Cristo toda hora que Paulo fala, é sempre uma ideia de localidade mesmo, local, como que se Cristo abrangesse algo bem maior. Ou seja, é como se fosse uma região mesmo. Lembra que Paulo vai falar em outras cartas? Nos tirou dos poderes das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Paulo vai usar o termo também toda hora, reino de Deus, reino que é Basileia, que é o reino, ou seja, é algo que nós não vemos, mas é como se fosse uma região, é como se fosse uma localidade. Nós estamos em Cristo. Esse Cristo ressurreto, e nós vamos ver mais para frente ainda nesse capítulo, ele tocou todas as coisas, ele abrangeu todas as coisas. E isso é importante. Ou seja, nós não somos só um crente, um transeunte para lá e para cá, andando para cá, de vez em quando vai para o culto, ouve a palavra. Isso é uma coisa que passaram para a gente, não só na congregação, mas outras denominações também, de que o crente é esse. Vai lá, congrega. Não, você já está numa região, você já está numa localidade celestial, você já vive uma realidade que já não é a realidade terrestre, a realidade carnal ou a realidade pecaminosa. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus e já vive essa realidade, já vive esse mundo de Deus. Por isso que tem um teólogo católico chamado Karl Rahner, ele dizia que a Bíblia é o mundo de Deus. Então você já entra nessa nova realidade. Interessante. Aí ele vai dizendo, de sorte bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Então, essa escolha, e aí, lembrando aqui, Paulo está mensurando algo que se deu em Deus, que se deu na eternidade, que se deu na eternidade. Isso é de suma importância para nós. Há exegetas e teólogos, como aqui um brasileiro, o Emerson Maia da Costa, um professor da Presbiteriana, que deu aula para mim no Mackenzie. Ele tem um livro um comentário sobre Efésios, e ele mensura isso em aula também. Ele já falava de que esse louvor aqui, ele ainda que não está tão claro assim, porque a doutrina da Trindade vai se desenvolver ao longo do tempo, mas já vemos aqui vislumbres de um louvor trinitário. Ele mensura Deus, o Pai, depois ele mensura o Cristo, depois logo em seguida ele vai falar do Espírito Santo. Então já vemos uma obra aqui, porque para o autor, ele está louvando esse Deus em si. Esse Deus em si é um Deus Trindade, lógico, ele não está deixando isso claro, que a doutrina é posterior, mas já vislumbramos isso no seu texto, na sua teologia. E aí ele fala que esse Deus Trindade está projetando algo. E ele fala que nos escolheu
ele nos escolheu nele. Nele quem? No Filho. A escolha do Pai nos eleger na eternidade foi no Filho. Ele é como se ele fosse a matriz. É como se, lembra, lá em Romanos vai falar que nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do seu Filho. Nós fomos escolhidos no Filho para sermos igual ao Filho. E teremos um corpo igual ao do Filho. Vamos lá. Vocês me perdoem que eu me empolgo aí muitas das vezes no mergulho do texto. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui é de suma importância. Ele não escolheu o Kleber porque o Kleber é bonzinho, ou escolheu o Elias porque não, ou ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Paulo está mostrando que as eras antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Está falando de eternidade. O autor bíblico está mostrando que o conceito até de eternidade aqui também estava sendo desenvolvido. Teologicamente, esse conceito de eternidade vai se desenvolver posteriormente e vai culminar lá em Agostinho e depois de forma muito plena lá em Boécio, já no início da Idade Média. Mas aqui, tanto a mentalidade de Paulo é uma mentalidade judeu, lembrando, eternidade e para um judeu era um tempo, um dia após outro dia, sem fim. E ainda até sem fim, não teria fim. É uma vida sem fim. Aí a eternidade, nos moldes gregos, é um instante de vida que vale por ele mesmo. É um instante que não tem ontem, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. É um eterno hoje. É tudo vislumbrado num instante só. É um instante que não tem o amanhã e não tem o ontem. É nesse sentido. Então é muito importante nós salientarmos isso aqui. Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Olha que interessante. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos. A palavra santo quer dizer separados, agios, separados e irrepreensíveis. Deixa eu permitir aqui. E irrepreensíveis, ou seja, ninguém poderia nos repreender. Não é que você seria perfeito, mas ele nos escolheu para que ninguém possa jogar na nossa cara a nossa natureza caída, pecaminosa, que ofende a santidade de Deus. Ele nos escolheu, o Pai nos escolheu no Filho para sermos isso. E aí o interessante, ele fala que nos escolheu para sermos irrepreensíveis perante quem? Perante Deus. Aí fala, porque nós, perante Deus, nós éramos o quem? Na teologia paulina, inimigos de Deus. Nós estávamos em pecado, nós estávamos caídos, manifestava em nós o espírito desse mundo. Paulo vai falar lá, uma das suas epístolas, manifestava em nós isso. Acho que no capítulo 2 ele vai mensurar isso. Eu acho que o Elias vai trabalhar esse texto. Então ele já falava que manifestava em nós isso. Mas agora nós estamos perante ele irrepreensíveis. Ou seja, Satanás não pode nos acusar. Ninguém, nem o mundo e nem Satanás nos pode acusar. Aí ele fala, mas perante ele em amor. Em amor. Isso é muito, grava isso, em amor. Porque o vínculo que nos une como igreja, como uma grande comunidade, na teologia paulina, é o amor. Sem o amor não tem vínculo. Sem o amor eu não tenho comunhão com o João. Sem amor eu não tenho comunhão com o Elias. O Elias, muitas das vezes, vamos supor, nós conversando, ele pode até discordar de mim. Eu não concordei isso com o Kleber, mas o amor ainda está lá. Ele ainda me ama em Cristo. Eu não concordei com o Arildo ou do Tomás, eu não concordei com mas o amor ainda está lá. Nós amamos uns aos outros. Porque o que me faz ser irmão do Tomás, do Elias, do João, é o amor. Sem o amor não tem vínculo. Isso a teologia paulina vai deixar muito claro em suas epístolas. O que nos vincula é o amor. Ok? Vamos lá. E aí, eu vou adiantar, senão eu falo muito. Perante ele em amor. E nos predestinou para ele. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Eu não sei se vai abrir, porque o meu computador hoje tá só Deus para ter misericórdia. Tá uma luta meu computador. Não vai abrir. Meu computador tá aprovado.
e nos predestinou para ele. A predestinação, quando Deus nos predestina, não é só para ser predestina para ser crente. Muita gente trabalha a eleição para isso. Deus nos predestinou para a salvação. Mas ele nos predestinou para ele. Nós somos feitos para Deus. Agostinho vai trabalhar muito isso. Agostinho de Hipona, no século V, ele vai falar: viemos de Deus e vamos voltar para ele. Por quê? Nós somos feitos predestinados para Deus. Então, e aí fala, para a adoção de filhos, nós somos adotados em Cristo para filho. Por que adoção? Nós não somos filhos legítimos como Cristo. Cristo, o Jesus, o Logos, o Verbo, ele é filho coeterno com o Pai da mesma substância. Nós não, nós somos filho por adoção. Em Cristo nós somos adotados. Então, nos predestinou para sermos filhos por adoção. Então, ou seja, a ideia de nos adotar já estava projetado na eternidade. A ideia de nós sermos filhos, se hoje todos nós que estamos aqui, e quem vai ver esse vídeo depois lá no YouTube e tudo mais, se sente filho de Deus pela fé, esse projeto já estava em Deus na eternidade. De nos adotar, já era um projeto de Deus no coração divino. E aí essa adoção se dá por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Esse beneplácito seria uma redundância, por isso que a questão de tradução é complicada, né? Os italianos falam, né? Tradutor e traditore. O tradutor a tradução, o tradutor é um traidor. Por quê? Porque, olha isso, beneplácito e vontade, se a gente for mensurar, é a mesma coisa. Seria uma redundância. Então, assim, mas ele colocou, ou seja, para dar ênfase, que nos escolheu segundo a vontade dele. Ele teve essa vontade de nos eleger. Se deu em Deus. Se Deus quis me salvar o Elias, salvar o João, porque Deus quis. Mas e fulano de tal? E ciclano? Tá lá no mundo, vai morrer perdido? Deus não quis. E é aqui que pesa. Não vou poder mergulhar nisso aqui, porque é um estudo resumido, né? Mas daria aqui uma aula aí de 1 hora a respeito da questão da predestinação. Que é aqui que pesa. É aqui que é o calcanhar de Aquiles de muitos cristãos por não entender esse mistério. É um mistério em Deus. Ele quis salvar. E se ele quis salvar alguns. Se ele quisesse salvar todos, seria universalismo. E o universalismo tem problemas teológicos, porque o Elias é santo e crente. E porque o outro lá continua pecando, fazendo um monte de coisa e vai para o céu, no mesmo céu que o Elias. Seria um problema muito grave a ideia do universalismo. Por isso que a eleição, ela não só é graça, ela é justa, é justiça de Deus. Entendeu? Então vamos lá. E aí diz que, pelo louvor... Aí ele fala para a adoção de filhos, Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor louvor da glória de sua graça. Para o louvor da glória de sua graça. Ou seja, ele fez tudo isso para que todos reconhecessem que Deus é gracioso, que ele favorece quando ele quer. Todos vão bem dizer, toda a criação vai anunciar ou vai louvar a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus, do favor de Deus. Até o dia de hoje as pessoas se espantam como que Deus é gracioso, como que ele beneficia um povo, como ele escolhe um povo, e é sempre de forma graciosa. Aí ele fala, para a glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aonde nós obtemos graça? Na denominação? Nós obtemos a graça na placa? Nós obtivemos essa graça por meio de obras, porque eu sou muito bonzinho, que eu dou esmola para pobre? Não. Nos deu por meio de quem? No amado. Quem é esse amado? É o filho. O filho é o amado do pai. Ou seja, esse amado é nele, ele é a causa que a graça de Deus nos alcançou. Ele é a causa.
Deus nos amou no amado. Ou seja, quando ele agora nos olha, eu sempre falo isso em aula, quando ele olha agora um cristão, ele vê o amado, porque Cristo está sendo formado em nós. Então, quando ele nos vê, ele não vê um pecador que vai estar caminhando para a perdição, ele vê o Filho, porque ele nos ama no Filho, ele nos ama no amado, ele nos elege no amado, ele nos adota no amado. Então, toda vez que ele vê nós, ele vê o seu Filho, ele vê o amado. Aí ele diz que no qual temos a redenção pelo seu sangue. E aqui é muito interessante, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Como que se dá a redenção, Kleber? Pelo seu sangue, sangue remidor. A remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E aqui é importante, gente, na soteriologia, a remissão pelos pecados, pelo sangue de Jesus, é de suma importância. Muita gente fala que a Bíblia não mostra como que é a importância do derramamento de sangue do Filho. Tem muito teólogo, hoje você vai ver, falando bobeira por aí. Mas esse texto é claro, que a remissão se dá através do sangue de Jesus. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, segundo a riqueza de sua graça. E essa riqueza de sua graça, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade. Esse mistério da sua vontade, o Elias vai depois mencionar no outro capítulo, esse mistério da sua vontade estava oculto aos anjos. Paulo vai falar que estava oculto em Deus, nem os anjos sabiam. Mas agora ele nos revelou que é o mistério de sua vontade, ou seja, de nos salvar, de nos eleger, de nos adotar. Esse mistério nem os anjos sabiam. Mas agora foi manifestado, ele vai falar agora no texto, na plenitude dos tempos. Ele vai falar, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e fala no versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. A vontade que Deus fez, isso ele propôs em Cristo. Lembra que eu acabei de falar? Cristo é o foco. Ele é o vínculo, ele é a matriz, ele é o projeto inicial, Cristo. Aí ele fala, o beneplácito que propuseram em Cristo. E ele propuseram fazer em Cristo o quê? De fazer convergir nele, no Filho, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como da terra. Em Cristo converge todas as coisas, porque se Adão era o representante da raça humana, em Adão o pecado atinge não só a raça humana, mas ele atinge toda a criação, porque a coroa da criação era o homem, e quando a raça humana peca, toda a criação é atingida por pecado, e a vaidade, e fica sujeita à vaidade. Agora em Cristo, Deus tem um projeto, desde toda a eternidade, de convergir na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Esse momento que Cristo se encarnou. Tem uma aula minha falando sobre a plenitude dos tempos lá no meu canal, sobre a plenitude dos tempos, onde tudo estava preparado, e nós falamos isso também no estudo de Gálatas, que na plenitude dos tempos foi o momento exato, o momento instante exato, onde Cristo se encarnou, onde o verbo inseriu-se em nossa história. E o Filho foi inserido na nossa história. E agora, quando o Filho se insere na nossa história, ele agora quer convergir em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Por quê? Em Cristo, diz a palavra, quando ele morre e ressuscita, e ele vai ser assunto aos céus, e ele antes de falar, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Paulo vai falar posteriormente no mundo que Cristo preencheu todas as coisas. Ou seja, todas as coisas foram tocadas por ele. Todas as coisas. Abraham Kuyper, teólogo neocalvinista, vai dizer que não tem 1 centímetro do cosmos em que Cristo não possa apontar o dedo e dizer, isso é meu. Então, tudo foi tocado por ele. Agora todas as coisas estão caminhando para ele. Se todas as coisas agora estavam caminhando para a perdição, agora em Cristo todas as coisas caminham para a redenção. Lembra que Paulo fala que Deus vai redimir os filhos de Deus, mas a criação que está sujeita à vaidade também terá uma remissão. Esse é o mistério que Paulo quer mensurar para nós.
Então, agora em Cristo, todas as coisas estão caminhando para a redenção, a remissão. Ou seja, as coisas serão restauradas conforme o projeto inicial de Deus. Em outras palavras, Deus perdeu a batalha em Adão? O pecado de Adão pegou Deus de surpresa? Tem muita gente que fala, Deus ficou surpreso que Adão pecou. Deus não sabia que Adão ia pecar, porque Adão era livre. Não, o que Paulo está falando aqui nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, nesses versículos que lemos agora, é que Deus tinha um projeto desde toda a eternidade, e agora em Cristo, na plenitude dos tempos, ele está levando a cabo. E eu falo muito, e eu não sei se eu vou dar tempo, vou resumir, é muito capítulo. Eu vou resumir agora, tá, gente? Eu prometo. Eu falo muito, não tem jeito. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério, né? Versículo 10, de fazer de convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, na qual fomos também feitos herança, nós somos herança de Deus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Ou seja, ele faz todas as coisas conforme ele quer. Deus faz o que ele quer. Mas por que ele salvou um e não quis salvar outro? Porque ele fez o que ele quer. É o jeito que ele quer, desse jeito. E foi esse o projeto dele, porque ele é livre. Deus fez. E por que ele quis salvar? Porque nós acabamos de mensurar. Foi graça. Graça, totalmente graça. Aí ele diz que também nós, aí fala, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A fim de sermos para o louvor de sua glória. Ele diz no versículo 13, em que também vós que depois ouvistes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Deus nos selou, o Espírito Santo é um selo em nós. E o Espírito Santo da promessa, por que da promessa, Kleber? Da promessa que os profetas diziam, que ia descer o Espírito sobre toda a carne. Promessa lá da profecia de Joel. É essa promessa que quando nós falamos que é o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo em nós é um selo, porque naquela época, não vou conseguir entrar em detalhe, porque vai ficar muito comprido o vídeo, mas era uma marca, um selo era uma marca para dizer que aquela propriedade, aquilo lá tinha um dono, tinha um proprietário, e que saía de um destinatário e ia para outro com segurança, e todos sabiam que aquele produto era de alguém. Então, quando o Espírito Santo é derramado em nossos corações, é como Deus querendo dizer, ele tem propriedade, ele foi comprado com bom preço, esse aí é meu. Então, o selo do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós é uma marca para dizer que nós temos um dono. Deus é o nosso dono. Ele nos comprou com sangue precioso. Salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da herança até o resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. Ele é o penhor, porque antigamente o selo também trazia isso, que era como se fosse um penhor. E o que é o penhor? Quando você protege aquele penhor, aquela garantia, penhor era uma garantia. E quando você chegasse para receber herança, você dava o penhor e você pegava o que era seu. Ou seja, Paulo está usando essa metáfora para dizer o seguinte, em outras palavras, quando nós chegamos na eternidade, você tem o Espírito Santo, ele está aqui. Agora você pode vir, entra para o gozo do seu Senhor. Você tem o penhor, você tem a marca, você guardou o penhor da herança, agora você tem direito a receber a herança. É nesse sentido, é essa metáfora que Paulo está usando. Aí falou, qual é o penhor de nossa herança até o resgate de sua propriedade, em louvor de sua glória. Glória, gente, toda hora que Paulo fala aqui é kavod no hebraico e doxa no grego, que quer dizer peso de reputação, de caráter, o peso de sua reputação. Então, quando fala para o louvor de sua glória, é para que todos reconheçam a reputação de Deus, o caráter de Deus. Então, todo esse projeto, tudo isso que Deus está fazendo na salvação do povo dele, que ele elegeu na eternidade, é para que todos um dia o reconheçam o peso do caráter de Deus, a reputação de Deus,
a integridade de Deus, como que Deus age. Então, todos um dia vão apontar para Deus e dizer, ele é íntegro, ele tem caráter, ele tem peso em sua palavra. O que ele promete, ele cumpre. Então, é tudo isso para o louvor de quem? Para o louvor de sua glória. Tudo isso que Deus está fazendo é para que o Kleber seja enaltecido? Não. É para que fulano de tal apareça? Não. É para o louvor de sua glória. Então, tudo o projeto de Deus é para que a glória dele seja manifestada. Estamos terminando. A qual a minha parte, prometo, Elias. E qual diz aqui no versículo 18. Não, versículo 16. Pô, será que eu pulei, gente? Não, acho que eu devo ter pulado. Versículo 13. Ouvistes a palavra da verdade e o evangelho de vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor. Versículo 15. Por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Ele está falando que alguém falou para ele do amor que tinha em Éfeso, que as pessoas se amavam uns aos outros, o vínculo do amor. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está falando assim, ó, vocês estão amando uns aos outros e para que isso continue, eu não cesso de orar por vocês. Aí por que ele ora? Ora, para que o Deus... Qual era o fundamento da oração de Paulo? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação. Para que sabedoria e revelação, Kleber? No pleno conhecimento. Conhecimento de quem? No conhecimento de Deus. Iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, ou qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, gente, eu estou orando para vocês que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Conhecimento de quê? Da força, da glória desse projeto. De tudo que está sendo manifestado em vocês. De toda a glória que está sendo manifestada em vocês. Desse projeto que nem os anjos, no capítulo 2, ele vai falar, no capítulo 2 ou 3, se eu não me engano, que nem os anjos sabiam disso, mas agora está sendo manifestado em vocês. E eu quero que vocês entendam isso. Vamos agora parafrasear Paulo e aplicar para nós, povo de Deus, hoje, da instituição religiosa Congregação Cristã no Brasil. Que Deus nos ilumine. Isso que nós estamos fazendo aqui, estudo bíblico, e outros grupos estão tendo estudo bíblico também, para que isso aconteça, para que nós não chegamos num culto, sentamos no culto, um músico toca e não sabe por que tocou. Que o irmão dê glória a Deus e não sabe por que deu glória. Que o irmão atende o culto e prega a palavra e nem sabe por que estava pregando a palavra. Um dia eu estava num culto, o irmão falou assim, eu não sei por que eu estou atendendo o culto. E nem sei por que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque ele não entendeu o mistério, que estava oculto em Deus desde toda a eternidade. Aí, para terminar, vamos lá. O qual exerceu ele em Cristo e suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder que é esse, Kleber? O que exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Que poder que é esse, Kleber? É o mesmo poder que manifestou em Cristo. Ou seja, tem o mesmo poder que ressuscitou Cristo, é eficaz em cada fiel da igreja. Manifesta em cada fiel da igreja. É isso que Paulo está querendo dizer. Aí, acima de todo, aí fala assim, colocou Cristo nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente, no século, mas também no vindouro, e por todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Olha o que ele estava dizendo, finalizando o capítulo 1. Ele está falando que esse Cristo,
e foi elevado acima dos principados e potestades. Está acima dos anjos, dos arcanjos, dos querubins. Ele está acima de todos. E aí ele diz, acima de todos os principados e poder e domínio e de todo nome que se possa referir-se. Não só todo nome que está nesse século e no século vindouro, nenhum nome pode se equiparar ao nome de Cristo. Por isso que eu falei no WhatsApp, nem fulano A e nem fulano B pode se comparar a Cristo. Cristo é incomparável. Adorar qualquer outro ser, se não for Cristo, é idolatria. Cristo está acima de tudo. Tem que falar, fulano assim, não. Cristo está acima de todo. O nome que se nomeia nesse século e no vindouro. Aí ele diz, e por todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, tudo foi colocado debaixo do seu senhorio. Colocar debaixo do pé quer dizer que Cristo tem domínio sobre tudo. E para ser cabeça de todas as coisas, o deu à igreja. Ou seja, para ele ser o cabeça de todas as coisas, aí ele fala, deu à igreja que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo e Cristo é a cabeça. Aí ele fala, a qual o seu corpo é a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. É como se ele estivesse dizendo, o mistério, a teologia de Paulino é fantástica. É como se ele querendo dizer que o corpo, a igreja como corpo de Cristo, é como se fosse a plenitude do mistério. A igreja aponta para o reino, mas ela também é um mistério em si. Esse negócio de nós xingarmos a instituição e tudo bem, até entendo por causa da indignação social. Mas o mistério chamado igreja, corpo de Cristo, místico na terra, peregrino, ele é um mistério pleno, porque Cristo é a cabeça dela e ela é o corpo de Cristo, é a continuação. Cristo ressuscitou, sentou-se à destra de Deus Pai, mas o corpo dele continua, é uma extensão do corpo dele na história. É como se Cristo estivesse, vou usar uma metáfora aqui, é como se Cristo estivesse andando ainda na história, peregrinando aqui entre nós. Por isso que ele nos deu o Espírito Santo, como a marca dele. É uma continuação. A obra ainda continua. E aí ele está falando aqui no último versículo, que é o corpo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tá bom, Elias? Continua o capítulo 2 aí, Deus abençoe. Peço perdão, porque eu falo muito e demorou muito. Deus abençoe. Continua ali no capítulo 2. Amém, que é isso. Vamos continuar aqui no capítulo 2. Vamos no verso 1. Eu estou usando a versão a NAA, tá? E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É interessante, eu destaquei aqui nesse primeiro capítulo, primeiro verso, a palavra mortos. A figura do morto procura lembrar a condição daqueles que estão fora de Cristo. Nós precisamos lembrar que todos aqueles que estão fora de Cristo estão alheios à salvação. Eles não desfrutam dos benefícios da morte de Cristo. Esses pecadores que estão mortos são pecadores por causa da sua natureza e não porque praticam o pecado. A prática do pecado é fruto da sua natureza. Lá em Mateus 15, versos 18 e 19, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Portanto, o apóstolo Paulo, ao iniciar o capítulo 2, usando essa figura de linguagem forte, ele está apontando para a doutrina da corrupção geral, para a doutrina da corrupção radical, que foi a queda, de maneira que é uma depravação total da raça humana. Essa doutrina, que conforme nós lemos lá em Gênesis, ela destruiu toda a capacidade do ser humano em discernir as coisas de Deus. E aqui cabe um ponto importante.
O homem, estando morto em seus delitos e pecados, em suas transgressões, ele não tem condição de vir a Cristo se o próprio Deus não o vivificar antes. O seu livre-arbítrio, um tema amplamente discutido na história da igreja, ele está corrompido pelo pecado. Esta é a figura de um morto, né? E no verso 2, diz que nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esses são os valores comuns à humanidade. São os padrões que regem a vida de um não regenerado. Somente Cristo, portanto, é que pode libertar o homem deste padrão da ordem deste mundo. E isso é uma libertação de fato, porque todo aquele que não serve a Cristo está debaixo do poder do quê? Da potestade do ar. Uma clara referência a Satanás. Então, Paulo ele mostra que as pessoas elas estão mortas em seus delitos e pecados, portanto, elas não têm condição natural de dizer, de discernir a verdade de Deus, a menos que o próprio Deus faça iluminação nessas pessoas. E essas pessoas, elas são servas deste padrão do mundo, que é um padrão que Paulo chama de que vive segundo o príncipe da potestade do ar, uma referência ao diabo. Os homens só têm dois senhores. Ou eles estão debaixo do senhorio de Cristo, ou eles estão debaixo do senhorio do próprio diabo, que é a condição natural do ser humano. E Paulo ele prossegue mostrando a condição daqueles que não receberam a Cristo, dizendo no verso 3: entre eles também nós todos também andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Percebam o cenário? Essa é a condição do homem. Morto em seus delitos e pecados. E o verso ainda acrescenta: filhos da ira, e éramos, por natureza, filhos da ira. Agora, perceba o estado natural a qual o ser humano está condicionado, filhos da ira. Em João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui nós temos um contraste. O ser humano, ele é filho ou da ira, portanto, permanecendo debaixo do estado de condenação, ou ele é filho de Deus, por adoção, estando debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Isso é interessante porque destrói aquela imagem que nós temos, nós, que eu digo a sociedade, de que as pessoas são aptas a escolher a graça de Deus por si mesma, essas pessoas são maravilhosas. Não, a Escritura mostra ao contrário. Aquelas pessoas que não receberam a fé em Cristo, elas estão debaixo da condenação. Estão debaixo de uma promessa de juízo severo que paira sobre elas. Portanto, as pessoas elas nascem filhas da ira ou filhas de Deus. Tendo em vista por que nascem? Porque, como o Kleber já comentou, né, o mistério da eleição, o mistério da predestinação, ele se manifesta nesta vida, mas ele é algo revelado por Deus, portanto, que acontece antes da fundação do mundo. Então, o verso 4 vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Portanto, agora o apóstolo ele começa a mostrar a novidade da fé cristã, a novidade da fé em Cristo, a graça de Deus, por causa do amor com que nos amou. A razão da dispensação da misericórdia de Deus está única e exclusivamente em seu amor. Este amor resultará na salvação de pecadores, e esse ato de amor resultará na sua própria glória. Portanto, a partir deste verso,
Paulo, depois de mostrar o cenário de corrupção, de depravação total, de corrupção geral da raça humana, ele mostra como Deus manifesta o seu amor. Verso 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Eu destaquei, nos deu vida, e o final, pela graça vocês são salvos. Mais uma vez, vemos o contraste em morte e vida. A morte espiritual, como dissemos, é o estado natural do homem. A vida espiritual é um milagre. A salvação é a vida espiritual. Romanos capítulo 6, do verso 1 a 7, aprofunda nessa questão. E o verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O efeito da salvação é, portanto, estar ressuscitado. E perceba que o verbo está conjugado no passado. Nos ressuscitou. De maneira que para Deus é algo já consumado. Né? Todo esse processo da salvação, a eleição, a predestinação, a justificação, o decreto de Deus de salvar pecadores, é um plano perfeito, a qual Deus já consumou no passado, né? E consumará na história no último dia, na ressurreição que nos aguarda. O verso 7, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Portanto, percebam que ser vivificado, ressuscitado e assentar-se nas regiões celestiais são elementos da bondade de Deus, ou seja, sua graça que nos dá aquilo que não merecíamos, que é a salvação. E o verso 8 e 9, que são bem conhecidos, eu acho que só o verso 8 e 9 daria um estudo, né, de horas. Diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, não de obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versos, ele está resumindo todo o processo de salvação, que se dá da seguinte maneira, e aqui eu cito uma publicação que eu fiz na página do Nós Queremos CCB no Instagram, da seguinte maneira: pela graça, a salvação é obra da soberana misericórdia de Deus em propósito e realização. Mediante a fé. A fé é o instrumento que Deus designou para que o pecador possa recebê-lo e desfrutá-lo. E esta fé deve ser depositada somente em Cristo. A fé não é um produto do poder do homem. A fé que repousa em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador é um dom de Deus. As obras não são a causa da salvação. E por obras se entende qualquer coisa feita pelos homens, seja antes ou depois da conversão. Deus rejeita as obras dos homens em qualquer lugar na justificação e salvação, para que eles não se vangloriem. E eu acrescentaria algo mais. Mesmo as obras dos homens, depois da conversão, não conseguem alcançar o padrão da exigência de Deus, da sua elevada santificação. Eles não conseguem, mesmo após a conversão. Então, veja que a graça, a salvação, é iniciada por Deus, ela é mantida por Deus e ela é consumada por Deus. O verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A santificação e as boas obras dos crentes foram por Deus ordenadas antes do início do tempo. Veja, por exemplo, o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Percebam, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o ápice de toda a revelação no processo de salvação. Romanos descreve até com palavras poéticas, né? Aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, e para serem conforme a imagem de seu filho. E aos que predestinou, e percebam o elo que há no processo de salvação iniciado, mantido e completo por Deus. Esse elo, ele não se quebra. Deus predestinou, aos que Deus predestinou, ele chamou, portanto, em tempo da história, e aos que chamou, a esses ele também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E percebam que todos esses verbos estão empregados no passado. Na mente de Deus, o eleito de Deus, o predestinado, ele já foi justificado. E ele também já está glorificado por causa de Cristo. Porque Deus, quando olha para o crente, quando olha para os seus eleitos, ele não olha exclusivamente para eles, mas ele olha e vê a conta paga, a dívida paga, através do sacrifício de Cristo. Agora, Paulo, ele prossegue falando sobre a unidade que há em Cristo, verso 11 e 12. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Já nesses versos mostram a condição dos gentios, ou seja, aqueles que não pertenciam ao corpo étnico judaico. Na linguagem paulina, 1, sem Cristo. 2, separados da comunidade de Israel. 3, estrangeiros no que se refere às alianças da promessa. 4, sem esperança. E 5, sem Deus no mundo. O verso 3, mas agora em Cristo, perceba que ele sempre faz o contraste entre a condição anterior de perdição, de estar afastado da aliança, de estar sem Cristo, de ser estrangeiro às alianças. Agora ele faz o contraste mostrando o quê? Que antes vocês estavam longe, mas foram aproximados através do sangue de Cristo, aproximados pelo sangue de Cristo. Então, essa aproximação é a reconciliação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 21, diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, descreve a doutrina da reconciliação. E, mais uma vez, é importante frisar, percebam que o elo é inquebrável. A obra que Deus começa, a obra Deus mantém, e a obra de salvação dos seus filhos, Deus ele também completa. O versículo 14, porque ele é a nossa paz, e eu destaquei, de dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Agora, quando ele se refere à separação, ele se refere a uma parte que existia no templo, né? Essa parte dividia o pátio, onde ficavam os gentios, e a área reservada aos judeus étnicos, né? Paulo ele faz, portanto, uma referência a toda a separação, seja social, religiosa e espiritual,
que existia entre os judeus e os gentios. De maneira que após o sacrifício de Cristo, essa barreira ela foi vencida, ela foi destruída. Não existem dois povos, existe apenas um povo, a igreja. O judeu, quando ele se converte a Cristo, ele faz parte da igreja, que é o corpo de Cristo. E o gentio, obviamente, ele é integrado a esse corpo. O versículo 15 diz que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. As leis às quais a Paulo se refere aqui, como sendo abolidas, são as leis cerimoniais. Por exemplo, os sacrifícios, as festas, os jejuns e etc. Estas eram as leis as quais Cristo aboliu. Cristo aboliu essas leis, mas não as leis morais. É importante frisarmos isso, porque algumas vezes vemos alguns irmãos, algumas pessoas dizendo assim, não, que Cristo aboliu a lei. Opa, então cuidado. Né? Por exemplo, os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus em sua santidade e pureza não foram abolidos. O risco quando algumas pessoas dizem que Cristo cumpriu a lei e, portanto, aboliu, quer dizer, então, que não matarás não tem validade, não adulterarás, não roubarás. Temos que tomar cuidado, não se refere a isso. Cristo aboliu todas as leis cerimoniais, porque elas apontavam para ele. Agora, o decálogo, os 10 mandamentos, aquelas 2 tábuas que apontam 5 mandamentos para aquilo que Deus exige, não tomarás teu nome em vão, prestarás culto, e os 5 outros mandamentos, que é a relação do homem para com Deus. Estas leis não foram abolidas. Isso é importante frisar. O verso 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Portanto, agora, judeus e gentios são, como eu disse, um só povo. A cruz de Cristo uniu os povos. Gálatas, nós lemos no capítulo 3, versos 10 a 13, diz assim, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo substituiu o seu povo. Ou seja, ele se sacrificou em seu lugar. Isso aqui é a chamada substituição penal, né? Em que Cristo ele se dá em lugar do seu povo, em substituição da morte devida e da condenação do seu povo. E o verso 17, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Cristo ele trouxe as boas novas. Ele tanto anuncia as boas novas, como ele mesmo, ele é a própria paz daqueles que nele creem. E nós dizemos anuncia porque o ministério tríplice de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele anuncia as boas novas. E como Paulo afirma, ele anunciou, ou seja, evangelizou, né? Mas ele também, ele mesmo, ele é a própria paz daqueles que nele creem. O verso 18. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Os homens só podem ter acesso ao Pai através da fé em Cristo. E fé em Cristo significa crer no sacrifício substitutivo do Senhor Jesus. Agora, eu chamo a atenção para algo interessante aqui. Percebam esse verso 18. Porque por meio dele quem? Cristo. Ambos temos acesso, ambos, obviamente, a todos os povos,
ele tratando dentro desse contraste, dentro desse contexto judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. E percebam que Espírito em letra maiúscula, fazendo uma referência direta ao Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Santíssima. Este processo, por meio dele, Cristo, temos acesso ao Pai em um só Espírito, uma referência clara à Trindade Santíssima. O verso 19, caminhando aqui já para os versos finais. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Portanto, fazendo a referência à doutrina da adoção. Vocês não são mais estrangeiros, peregrinos. Agora vocês são concidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus. Como o Kleber ressaltou, nós, os cristãos, foram adotados através de Jesus Cristo. Ele, sim, filho unigênito, da mesma natureza do Pai. Nós, recebendo o benefício de seu sacrifício, de sua morte, de sua obra de expiação, somos agora membros da família de Deus através da adoção. O verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. É interessante essas imagens que Paulo ele usa, né? Os profetas e apóstolos receberam a revelação divina. Por isso a importância deles. Não é por uma questão de personalidade, né, de um jeito da personalidade em si dos apóstolos e profetas. Não, mas porque eles foram portadores. Eles receberam a revelação divina. Eles ensinavam com autoridade aquela mensagem recebida diretamente de Deus. Neste sentido, o ministério dos profetas, como revelação para a igreja, se encerrou nos apóstolos. Como revelação daquele fundamento final a qual a igreja, que é um edifício, né, está fundamentada. O ministério dos profetas continuou e foi encerrado nos apóstolos. Mas percebam o que eu estou querendo dizer. Eu me refiro àquela revelação final para a salvação, a qual foi dada para nós, chega, obviamente, de forma escrita, mas foi dada aos apóstolos e profetas. E o verso 21, nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, é interessante fazermos a comparação, que diz assim: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, como Pedro ele está mostrando aqui, cada crente é uma pedra do templo de Cristo, que é o seu corpo. Né? E o verso 22, e aqui nós encerramos o capítulo 2, que diz: nele quem? Cristo, também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Percebam, vocês estão sendo edificados. É um trabalho contínuo. É um trabalho do Espírito de Deus que nos edifica em Cristo. Então, a igreja é o templo e morada do Espírito Santo. E aqui tem algo que deve nos chamar a atenção. Nós temos em nossos dias grupos que dizem: eu não preciso da igreja. Né? Igreja não são as denominações. Igreja é o corpo de Cristo. Cristo disse: onde estiverem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Plural. Vocês são templo e morada do Espírito Santo. O grupo, o ajuntamento, não as placas. O grupo, o ajuntamento é a igreja, é o templo, é a morada do Espírito Santo. Quem não está neste grupo, neste ajuntamento, não pode arrogar para si ser templo do Espírito Santo. Os sacramentos do batismo e da Santa Ceia foram dados individualmente ou em grupo? Para o grupo. Foram dadas o quê? Para a igreja. Foram dadas para estes que são os
os receptores, aqueles que são a morada do Espírito Santo, né? Então, a igreja é a união de todos os santos em todos os lugares do mundo, e não uma denominação com 500, 1000 ou cento e poucos anos. Isto é a Igreja Universal, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, capítulo 2, um resumo, começa mostrando ali a condição do ser humano, que está morto em seus delitos e pecados. Paulo vem falando da graça alcançada pela fé em Jesus Cristo, o elo de salvação, sendo a Cristo o objeto da nossa fé, que devemos depositar nele. Paulo fala a respeito dos eleitos de Deus, né? E Paulo também vem fazendo, mostrando que agora somos unidos em um corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Somos unidos, judeus, gentios, todos unidos em um só corpo, que é o corpo de Cristo. E ele finaliza mostrando que este corpo, que vocês, claro, os leitores iniciais, que eram os crentes de Éfeso, e a todos os cristãos, porque a carta ela é universal, né? Portanto, serve para nós. Hoje, nós somos edificados neste corpo, o corpo de Cristo, somos edificados integrando este que é a união de todos os santos, de todos os crentes que estão espalhados por todo o mundo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Este foi aí, portanto, o capítulo de número 2. Vamos abrir aqui para algumas perguntas, alguma observação que algum dos irmãos desejem fazer. Acho que ninguém se manifestou ainda. Tem alguma questão? Bom, acredito que não. É Vamos o frio. É o frio, é. Aqui tá, o quê? Aqui tá gelado, viu? Aqui também. Sul. Estou sentindo um frio terrível. Portanto, vamos partir para as nossas considerações gerais, finais, na semana que vem, com a ajuda de Deus. Iremos continuar no capítulo 3 e 4, né? O irmão Júlio, agora esqueci o sobrenome dele, ele também fará a exposição do capítulo 3, se eu não me engano, né? E nós iremos definir aí outros irmãos, mas na semana que vem é isso. Teremos o capítulo 3 e 4 e faremos uma breve recapitulação sobre o que foi aqui os capítulos 1 e 2. Alguma consideração, irmão Kleber? Não, graças a Deus deu tudo certo hoje. Deus abençoe. Perfeito. Bom, vamos fazer uma oração de encerramento. João deseja fazer a oração, querido? Se estiver disponível? Ele tá quietinho hoje. Tá. Bom, vamos fazer então uma oração de encerramento para o nosso estudo deste sábado. Deus seja louvado. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos neste momento, agradecendo pela nossa vida, por todas as bênçãos celestiais e materiais que tem nos dado. Todas as bênçãos que tem nos dado através do Senhor Jesus Cristo. Nós te rendemos graças por esses momentos que estivemos em estudo da tua sagrada Escritura. Pai, guarda em nós o conselho que foi exposto desses capítulos da carta de Éfeso. Guarda em nós a doutrina que nos foi apresentada através do apóstolo Paulo nesta carta. Guarda em nós, Senhor, o ensino desta palavra e que o teu sagrado e santo Espírito nos faça praticantes, nos faça apto a praticar este sagrado ensino. Prepara os nossos corações para a semana que vem, desperta aos demais irmãos, desperta a nossa irmandade para considerar a tua sagrada Escritura da maneira a qual ela
ela deve ser considerada. Desperta o teu povo, Senhor. O seu povo que está espalhado em todos os cantos do mundo. Tem misericórdia de nós. Te pedimos sempre o perdão dos nossos erros, pecados que permanecem em nossos corações. Tem misericórdia de nós. Te pedimos as bênçãos sobre os demais irmãos e sobre toda a igreja que está em todo o mundo. Todas essas bênçãos e a certeza de que tu nos ouvirá. Por causa do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos assim, pois ele é bendito por toda a eternidade. Amém. É isso, caros irmãos. Irmão Kleber, Deus abençoe. Amém. Tivemos aí os demais irmãos todos que permaneceram conosco. A semana que vem estaremos juntos mais uma vez, se assim Deus nos permitir. Essa live ficará gravada no canal do irmão Kleber, e nós também iniciamos o canal do Nós Cremos CCB, que é o nosso site também, e que tem a página lá no Instagram. Fiquem livres para compartilhar com todos os demais irmãos, e aberto o convite também para o nosso estudo da semana que vem. Deus abençoe a todos, paz Deus com todos e ótimo final de semana. Amém. Paz Deus com todos. Deus abençoe a todos. Amém. Deixa eu encerrar.